Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. A Receita Federal liberou as consultas para o primeiro lote de restituição do imposto de renda. 6 bilhões de reais serão pagos para mais de 3 milhões de contribuintes. Mas esse ano a pandemia causou uma situação curiosa. Enquanto algumas pessoas vão receber, outras ainda nem entregaram as declarações. Mas fique atento, o prazo acaba amanhã. Esse é o maior lote já pago pela Receita Federal no país, tanto em valor quanto em quantidade de pessoas que vão receber. Serão mais de 6 bilhões de reais, divididos entre 3 milhões e 400 mil contribuintes. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet ou pelo aplicativo. A ordem de pagamento atenderá alguns grupos prioritários: idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério. O dinheiro estará disponível nas contas a partir de 31 de maio e, na mesma data, acaba o prazo para a entrega das declarações. Essa situação inusitada se deve à pandemia da Covid-19. Assim como no ano passado, o prazo para a entrega das declarações foi prorrogado. E a consequência é que, enquanto algumas pessoas já estarão recebendo, outras nem apresentaram a declaração ainda. Ano passado, tem pessoas que estão pagando parcelas da sua respectiva declaração anual já em 2021, porque fizeram a declaração no último dia do prazo, ou no mês final do prazo, e na hora de fazer um parcelamento anual do imposto de renda apurado na declaração, acabou fazendo uma transferência de algumas parcelas, a última, a penúltima parcela, ainda para o ano de 2021. Justamente porque tivemos uma dilação de 2 meses do prazo ano passado. Para esse ano, há uma probabilidade que isso aconteça também para aquelas pessoas que fizeram a declaração agora, nessa semana derradeira aí no prazo de envio da declaração. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações nesse ano. Segundo o balanço parcial, até agora foram entregues pouco mais de 21 milhões. Ou seja, mais de 10 milhões de brasileiros ainda não cumpriram a obrigação com o leão. Quem perder o prazo terá que pagar multa que varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Por isso, o especialista dá uma dica importante. Mesmo que algum documento esteja faltando, é melhor entregar a declaração incompleta e fazer a correção depois. Você fazer a sua declaração dentro do prazo, ainda que ela contenha algumas omissões ou erros, você tem um prazo para fazer a retificação da declaração, sem ser penalizado por multa pela ausência de entrega, por juros porque juros e correções monetárias, elas vão incidir caso haja uma apuração de imposto a maior do que aquela que foi feita originalmente. Só que você não vai ser penalizado pela ausência da entrega da declaração. Com a disparada nos preços, o consumo de carne bovina caiu no país. Só nos primeiros 4 meses do ano, a queda é de 4% por pessoa. E para economizar, o brasileiro está incluindo outra fonte de proteína no prato. Acompanhe na reportagem de Débora Evangelista. Carne mais cara e cada vez mais escassa no prato. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço da carne bovina subiu em média 35% nos últimos 12 meses até abril. Já a arroba do boi aumentou 50% na comparação com o mesmo período de 2020, fator que contribuiu para a elevação no preço da carne. Nos açougues e supermercados, os valores estão bem mais altos e já pesam no bolso do consumidor. Para se ter uma ideia, hoje, cada brasileiro consome, em média, 26,4 quilos de carne por ano, queda de quase 14% em relação a 2019. A quantidade de carne bovina que o brasileiro come por ano caiu mais de 4% em relação a 2020. É o menor nível em 25 anos. Como qualquer outro produto nacional, numa visão de oferta e procura, nós temos um momento e um ambiente muito interessante para exportação. Então, o produtor vai priorizar a exportação dessa carne. Vamos lembrar que nós somos o maior exportador do mundo de carne bovina, somos o segundo produtor, atrás dos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos têm em sua característica a produção para o mercado interno. O Brasil, que já tem o seu DNA para exportação, vai priorizar a exportação dessa carne bovina ou a carne que vai ficar no mercado interno, que existe sim
volume, vamos dizer assim, para o mercado interno, entretanto, o preço não vai se desdobrar tanto. Ou seja, a gente acaba deixando uma carne no mercado interno com um preço mais alto. A nossa arroba, a gente aí em mais ou menos 2 anos dobrou o preço da arroba, que estava em torno de R$150 a arroba, e passou aí para R$300 a arroba, ou seja, dobra o preço para venda ao frigorífico, e isso impacta diretamente e carrega para o mercado ou para quem vai consumir, que somos nós aí. E com o preço da carne nas alturas, os consumidores foram em busca de opções mais baratas, como o frango e o suíno. E nunca os brasileiros consumiram tanto ovo quanto agora, superando até a média mundial. Elas têm mais oferta, se tem oferta tanto para o mercado interno quanto para a exportação, eu continuo tendo um volume adequado para suprir os dois mercados. Sendo uma carne mais popular também, as pessoas nessa hora migram, né? Pelo tamanho do bolso. Vivemos ainda, a gente já vinha com uma crise econômica no Brasil, a pandemia impactou ainda mais, então as pessoas facilmente migram o seu gasto, o seu consumo para produtos de menor preço. O ovo agora é o novo protagonista no cardápio do brasileiro. No ano passado, cada brasileiro comeu 251 ovos, bem mais do que a média mundial, que é de 230 ovos por ano. A obra do projeto do Centro de Belas Artes de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, parece estar longe de ser finalizada. Grande parte dos materiais nobres usados na obra já foi levado ou destruído. Projetado no início da década de 1990 para ser o novo terminal rodoviário de Campo Grande, inclusive com plataformas de embarque e desembarque no subsolo, o prédio, com quase 15 mil metros quadrados, foi requalificado, porque em 1994 o Ministério Público do Meio Ambiente questionou a obra. Em 1995, ela foi completamente paralisada, com cerca de 60% do projeto estrutural pronto. Em 2007, o governo do estado transferiu a obra para a prefeitura. Entre 2008 e 2010, foram investidos cerca de 10 milhões de reais. O telhado foi refeito, a estrutura metálica pintada com anticorrosivos, os banheiros receberam louças, granito, azulejo e, em 2014, mais investimentos. As salas de teatro, dança e exposição de arte estavam praticamente prontas. Ganharam portas e tablados de madeira maciça, 2 salas de cinema com acústica, tubulação de ar-condicionado, forro de gesso. Mas hoje, 2021, quase 30 anos depois, a visão é desoladora. Tudo que foi investido em acabamento foi praticamente destruído ou furtado. Na semana passada, moradores flagraram vigas de ferro sendo furtadas e levadas para a revenda. A patrulha ambiental, que é formada por Semadura e Guarda Municipal, recuperou o material, mas a prática no local continua. É um pouco triste porque nós tivemos basicamente 85% disso aqui pronto. Gostaríamos hoje do olhar dos nossos governantes, do poder público, para retomar essa obra que seria de grande importância para o bairro, para a cidade de Campo Grande. Ao longo destes anos, já passaram 7 mandatos de governador e estamos no 8º de prefeito. Em valores atualizados, calcula-se que já foram investidos cerca de 50 milhões de reais. Em 2019, a prefeitura pretendia reformar 20% do total, o equivalente a 3 mil metros quadrados. O projeto estava avaliado em 4 milhões e 400 mil reais e fazia parte do convênio com o Ministério do Turismo. Mas a obra terá que ser relicitada em virtude da alta de preço na área da construção civil. E enquanto não for concluída uma parte do projeto do Centro de Belas Artes, a Prefeitura não pode dar outro destino ao restante do prédio. Nós aguardamos ansiosamente por esse momento, porque é um espaço muito bonito. Poucos entram aqui dentro para apreciar o que ainda resta.
por puro vandalismo. Às vezes nem é para levar, nem é para roubar, fazer um dinheiro, alguma coisa, mas sim por vandalismo mesmo, de destruição do patrimônio público. A Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu um novo teste para detectar a Covid-19. O exame é feito em amostras de urina dos pacientes e promete ser mais rápido e menos invasivo que os outros. O exame é do tipo sorológico, ou seja, identifica a presença de anticorpos da Covid-19 no organismo do paciente, o que indica se a pessoa teve contato com o vírus. Mas a novidade é que o trabalho é feito a partir de amostras de urina, como já acontece com outras doenças. A ideia surgiu porque, apesar de não ser muito estudado, não ser difundido, existem alguns poucos relatos na literatura em que existe a presença de anticorpos para outros parasitos, para outras doenças, na urina de pacientes. Então, eu transpus, essa informação que estava presente na literatura, salientando que também muito pouco difundida, e a gente transpôs, então, para a doença, para o Covid-19. Os primeiros resultados dos testes mostram que o método tem alta precisão. Ao todo foram analisadas 240 amostras de urina de 150 pacientes, e a sensibilidade para descobrir o vírus foi de 94%. O índice de acerto nos testes foi de 100%. A gente encontrou dados de sensibilidade e especificidade muito parecidos ao teste sorológico quando ele foi realizado em paralelo. E a sensibilidade e especificidade similar também aos testes diagnósticos que estão disponíveis no mercado. Os pesquisadores afirmam que o novo método tem algumas vantagens em relação aos outros testes que estão disponíveis no mercado. O de sangue e o RT-PCR, que é feito por via nasal. A primeira vantagem do teste feito a partir de amostras de urina é que ele é menos invasivo, agride menos o organismo e, por não precisar de agulhas, seringas ou equipamentos sofisticados, acaba sendo mais barato. Tudo isso com rapidez. Em média, o resultado demora 4 horas para sair. É um teste que sairia mais barato devido, a não precisar de um flebotomista, não precisar utilizar agulha, não precisar utilizar esse material de coleta. E uma outra vantagem também é que a gente consegue coletar essa amostra em qualquer horário do dia e mantê-la em temperatura ambiente por diversos dias. Isso também facilitaria a obtenção de amostras de regiões mais remotas, onde às vezes não tem um flebotomista, onde às vezes você não consegue coletar amostras de sangue e processá-las. Então, seria uma outra vantagem, principalmente para estudos epidemiológicos. O anúncio do novo teste foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas a patente do exame já havia sido registrada no fim de abril. A universidade agora está negociando com alguns laboratórios para que o teste seja comercializado no país. Antes disso acontecer, ainda há necessidade da aprovação da Anvisa. O mercado da beleza no Brasil tem driblado a crise econômica causada pela pandemia. Além do consumo interno, o setor é responsável por exportar cosméticos para outros países. Um mercado promissor, tanto para o público feminino quanto para o público masculino. Olha só. De fio a fio, os cílios vão ganhando volume. Essa técnica tem feito cada vez mais sucesso entre as mulheres. O objetivo é realçar o olhar. Faz parte da rotina de beleza das mulheres. Então elas fazem o cabelo, fazem as unhas e fazem os cílios. Faz parte do lifestyle da mulher brasileira agora usar a extensão de cílios. O procedimento é super seguro quando bem feito, é muito tranquilo. Ele é acoplado um fio artificial para cada fio natural da cliente. E o efeito desejado tem que ser conversado antes. O que ela deseja? Ela quer um olhar mais dramático, ela é mais discreta, ela quer uma coisa pro dia a dia, quer uma impressão de que está de cílios postiço, então a gente conversa bem com essa cliente antes, alinha a expectativa com ela e inicia o procedimento. Mulher não gosta de estar sempre com os cuidados pessoais em dia? Esse salão é especializado apenas em cabelo e maquiagem. Aqui a cliente não precisa nem marcar hora. É chegar, sentar e ser atendida.
Que é o fast food da beleza. Você vem, não precisa marcar hora, é só chegar, é por fila, por ordem de chegada. A gente entrega um cabelo em 30 minutos, uma make em 40, e além do nosso preço ser super justo, né? Que você não precisa agora se arrumar só em festa, em eventos. Você pode se arrumar numa segunda-feira, numa terça, para ficar linda todo dia. Não é à toa que o Brasil é o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais no mundo. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Para se ter uma ideia, em 2019 o faturamento atingiu quase 30 bilhões de reais. Em 2020, mesmo com a pandemia, os resultados também foram positivos. O mercado da beleza não se limita apenas ao público feminino. Os homens também estão cada dia mais cuidadosos com a aparência. Uma pesquisa de cosmetologia apontou que o interesse desse público por produtos de beleza aumentou 39% entre 2017 e 2020. Os produtos para a barba são os mais procurados. O Brasil já é o 2º maior mercado mundial de fragrâncias e artigos masculinos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Nessa barbearia, o cliente tem direito à toalha quente para abrir os poros e relaxar, e até a massagem esfoliante no rosto, com produtos especializados para o público masculino. O que um homem merece, né? Então nós temos todo um tratamento de beleza, por exemplo, na hora de fazer a barba, ele recebe uma esfoliação, ele recebe massagem, ele recebe cuidado. Nós temos clientes, o meu recorde eu brinco aqui, são clientes que vêm à barbearia 8 vezes por mês, mais ou menos 2 vezes por semana, para cuidar da sua barba. Alessandro, o homem também gosta de se cuidar? Ah, gosta. Eu sempre falo, né, que antigamente, quando eu ia com meu pai, era barbeiro, que a gente chamava, né? Você ia e cortava rapidinho o cabelo e saía. Hoje em dia eu não tenho mais cabelo para cortar, mas eu tenho uma barba para fazer. Então eu falo que é muito gostoso você ficar aqui uns 40 minutos, o tempo de fazer a barba, tem a massagem, você relaxa um pouco, ouve uma musiquinha, o ambiente é propício, hoje a barbearia mudou, né? O ambiente é diferente, então você relaxa, é um tempo que você tira para você, né? E veja ainda nesta edição, variante indiana do coronavírus é a grande preocupação das autoridades de saúde do Brasil. E ainda, superação, mesmo com uma série de limitações físicas, um jovem se forma em marketing digital e influencia muita gente por meio das redes sociais. Os detalhes daqui a pouco, até já. A variante indiana do coronavírus é atualmente a grande preocupação das autoridades de saúde do Brasil. O primeiro paciente contaminado pela nova cepa do vírus foi confirmado no Maranhão e em outros estados, mais casos suspeitos são investigados. Especialistas consultados por nossa reportagem afirmaram que a mutação do vírus tem um poder de contaminação ainda maior e pode até agravar uma terceira onda da doença no país. Acompanhe na reportagem de Kleber Werneck. Tecnicamente, a nova cepa do vírus é conhecida como B1617. Ela ganhou o nome de variante indiana porque os primeiros casos apareceram em outubro do ano passado na Índia, mas já foi identificada em pelo menos outros 44 países do mundo. Assim como as novas cepas que haviam sido descobertas no Brasil, Reino Unido e África do Sul, a variante indiana apresenta uma modificação na proteína que fica na superfície do vírus, responsável por se ligar às células humanas e dar início à infecção. A variante ela provém de uma mutação, né, que o vírus faz para se adaptar ao ambiente. O que a gente vê em virologia é que as mutações elas são maléficas aos vírus, enfraquece os vírus. Então, conforme tende a passar o tempo, essas mutações acontecendo, essas adaptações acontecendo, o vírus vai enfraquecendo. O que a gente não tem visto no coronavírus, né? Que são várias variantes aí que apareceram. A última foi a variante indiana, aí detectada em outubro do ano passado, e esse vírus ele não está perdendo força, né? Mas também não está ganhando. O que acontece é um poder aumentado de transmissibilidade. Se nós tivermos 10 pessoas
numa sala, o coronavírus normal passa para 5. Esse pode passar de 8 a 9 pessoas, mais ou menos essa comparação. Os cientistas ainda têm muitas dúvidas em relação à variante indiana. Não se sabe ao certo se essa versão da doença será mais agressiva e causará mais mortes. E também não há certeza se as vacinas que estão disponíveis serão eficientes para combater a mutação do vírus. Entre os especialistas, há uma certeza preocupante em relação a essa variante indiana. A nova versão do coronavírus tem um poder de transmissão ainda maior do que as anteriores. E ela pode, inclusive, levar o país a uma terceira onda da doença. A terceira onda é inevitável. Nós teremos uma terceira onda. A questão é qual será a gravidade dessa terceira onda. E a variante indiana, ela aumenta o risco de que a terceira onda seja mais grave. Esse é o papel da variante. Num país que, quando estabiliza os números, começa a reabrir. O Brasil nunca deixa a onda completar um ciclo. A gente sobe, chega lá em cima. Quando começa a estabilizar e dá uma caidinha, o Brasil reabre. O que o vírus vai fazer? Vai subir de novo. Não tem como a gente evitar isso se a gente não completar a curva. A gente tinha que ter deixado os números cair lá no chão para reabrir, mas a gente sempre apressa. Na segunda onda, a gente teve uma contribuição muito ruim da variante P1. A segunda onda, um dos motivos dela ter sido mais grave foi a alta circulação da variante P1. A gente tem que evitar que aconteça a mesma coisa agora com a variante indiana para a terceira onda. Após a descoberta do primeiro caso no Brasil, o Ministério da Saúde determinou algumas medidas emergenciais para evitar a disseminação da variante, principalmente a criação de barreiras sanitárias em portos, aeroportos e rodoviárias do país. Passageiros vindos do Maranhão terão que passar por triagem e as companhias aéreas que têm rotas para a Índia também serão obrigadas a fornecer listas com os nomes dos passageiros. Vamos lá, no Brasil nós temos pelo menos 2 grandes aeroportos internacionais, no Rio e em São Paulo. Se a gente não controlar minimamente a entrada das pessoas, acompanhar, pegar informações, acompanhar por mensagem por uma semana ou 2, a gente vai deixar a variante indiana se disseminar muito rápido no Brasil. Então, assim, são muito bem-vindas essas iniciativas de tentar controlar a disseminação do vírus, especialmente no caso de uma variante preocupante como essa da Índia. Não é motivo para a gente entrar em absoluto desespero? Não, não é. A vacina está conseguindo captar essa variante, alguns protocolos de segurança estão sendo adotados, mas a gente tem que estar sempre atento. E uma boa forma de estar atento é com essas barreiras sanitárias. A conscientização sobre crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes foi debatido com a sociedade sul-mato-grossense neste mês, chamado de Maio Laranja. O estado é o primeiro no ranking de casos registrados no país. Mudança repentina de humor no comportamento, agitação, ansiedade, agressividade. Atitudes que muitas vezes acabam sendo tratadas como rebeldia, mas que em algumas situações são indicativos de que algo de errado está acontecendo. 90% dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes são cometidos dentro de casa, entre os familiares, sendo que 30% destes casos, os abusadores são os pais. Irmãos mais velhos, tios, avós também fazem parte da estatística de abusos e contabilizam 60%. Em Dourados, entre os anos de 2019 e 2020, foram registrados 266 casos. Já este ano, de janeiro até agora, foram 19 casos. Um deles, de uma menina de 4 anos, abusada pelo tio. O que chama a atenção é que, se caso essa menina de 4 anos não falasse para os pais, talvez isso não chegaria ao conhecimento das autoridades, porque, pelo que foi apurado, esses abusos vinham ocorrendo há alguns anos e foram 4 os sobrinhos abusados por esse mesmo autor. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o estupro de vulnerável ele não é caracterizado apenas pela conjunção carnal. Os atos libidinosos, aqueles atos voltados à satisfação do desejo sexual do suspeito, quando praticados com crianças e adolescentes menores de 14 anos, também caracterizam o crime de estupro de vulnerável.
E para tentar diminuir o aumento destes números, debater o tema, levar a informação é a melhor estratégia. De acordo com esta assistente social que faz parte do CONSEX, Comitê Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, é preciso clareza na hora de levar o conhecimento à população. Isso constatando que nós estamos com a pandemia do Covid-19. Geralmente essas crianças estão em casa com os abusadores, né? E o pai ou a mãe que está ali perto acaba às vezes não percebendo esse ato de infração que acontece com essas crianças, né? E acaba não levando a denúncia. Mato Grosso do Sul figura entre os estados onde mais são cometidos crimes de abuso sexual contra crianças e lidera o ranking também de ligações para o Disque 100, número disponibilizado para denúncias desse tipo. Das mais de 1.300 denúncias feitas no estado, 42% eram para relatar abuso sexual. De autoria do deputado estadual Herculano Borges, do Solidariedade, a campanha Maio Laranja foi instituída para acompanhar e diagnosticar os casos de abuso contra crianças. Se você sabe de algum caso de abuso sexual ou você desconfia de alguma questão, mesmo que você não tenha provas, mas que as evidências sejam fortes, que você denuncie. Disque 100, procure um conselho tutelar para que as investigações sejam feitas e esse criminoso possa pagar, possa ser punido, porque geralmente, infelizmente, esse crime, geralmente ele pune a vítima e ele perdoa o agressor, e nós precisamos inverter, nós precisamos punir o agressor e perdoar e proteger a vítima. Então, a denúncia é sempre a melhor saída. Na dúvida, a polícia deve investigar. Nós temos os meios adequados para fazer essa investigação. Nós contamos, com a nossa psicóloga. Então, na dúvida, procure a polícia. Esteja atento às suas crianças. Sempre bastante cuidado, sempre bastante diálogo com seus filhos ou crianças que estejam sob sua responsabilidade é de muita importância para a gente conseguir, quem sabe, proteger mais as nossas crianças que, infelizmente, têm sofrido com esses crimes bárbaros. A campanha Coração Azul é uma iniciativa de conscientização para lutar contra o tráfico de pessoas e seu impacto na sociedade. A campanha busca encorajar a participação em massa e servir de inspiração para medidas que ajudem a acabar com o tráfico de pessoas. Encorajar a participação das pessoas através de denúncias diante de qualquer atitude suspeita. A campanha Coração Azul foi desenvolvida para levar informações à população sobre o tráfico de pessoas, principalmente destinadas ao trabalho escravo. No país, o tráfico interno de pessoas relacionado a esse tipo de trabalho apresenta uma situação grave. Dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, apontam que pelo menos 40 mil brasileiros exercem algum tipo de serviço forçado. A intenção da campanha é justamente tentar diminuir este índice. Em Dourados, a fiscalização para tentar coibir este tipo de crime é feita no terminal rodoviário. As pessoas talvez fazem o deslocamento com propostas fáceis de trabalhos e lucrativo e talvez não avise o pai ou a mãe ou alguém da família, seus familiares. E elas fazem esse tipo de viagem e ainda acabam se prejudicando. Passam diariamente aqui pelo terminal rodoviário de Dourados mais de 1.500 pessoas. E de acordo com o diretor, a fiscalização é contínua. Hoje existe essa fiscalização. Então nós temos aí no taxa de embarque as pessoas fazendo essa vistoria para ter o embarque. No caso, o adolescente, ele precisa, para fazer um deslocamento de outra cidade ou estado, ela precisa de todos os documentos cabíveis com autorização de pai e mãe. A campanha no município é realizada com o apoio da AGETRAN, Agência Municipal de Transportes e Trânsito. Dourados fica a 120 quilômetros de Ponta Porã, cidade gêmea da paraguaia Pedro Juan Caballero. E por estar tão próxima da linha de fronteira, é considerada a rota do tráfico de pessoas. Os criminosos usam essas pessoas por falsos trabalhos fáceis e lucrativos. Hoje nós temos um Ministério Público que está com essa campanha azul, que a pessoa pode estar fazendo essa denúncia.
Você vai ver agora a história do jovem Caio Henrique, que é um exemplo de superação e de motivação para todos nós. Mesmo com uma série de limitações físicas, Caio se formou em marketing digital e hoje influencia muita gente por meio das redes sociais. Caio tem 1.100 seguidores. O primeiro vídeo foi postado em abril de 2017. Fala sobre a deficiência e a motivação do canal. Eu nasci de 6 meses, no 3º dia de vida deu uma parada respiratória. Assim foi permissão de Deus. Por isso eu sou feliz dessa forma. E o objetivo desse canal é justamente esse. Eu vou compartilhar momentos da minha vida com vocês. Não usa a deficiência como desculpa para desistir dos projetos. É com grande alegria que quero compartilhar com todos vocês mais uma vitória que eu conquistei. Minha colação de grau em marketing digital. A colação foi em 2019. Caio representou todos os formandos da universidade naquele ano. O jovem de 24 anos coleciona conquistas. Não desiste quando os obstáculos aparecem. O preconceito, além da minha limitação física, mas o que pesa no meu trabalho hoje é o preconceito. Talvez não é um preconceito da minha pessoa, eu Caio em si, mas é um preconceito das pessoas pararem e me escutarem, sabendo que eu vou ter uma certa limitação, mas que eu vou entregar o que eu propus entregar da melhor forma. Em média, o Caio grava um vídeo por semana. No canal do YouTube, Diário do Caio Henrique, estão disponíveis 145 vídeos, a maioria com a temática motivacional. Com os novos projetos pela frente, começou com a venda de canecas personalizadas, porque ainda não tem remuneração. Mesmo que um dia não venha dar nada de retorno financeiro, eu posso só agradecer a Deus porque ele ocupou a mente dele, entendeu? Que ele foi feliz naquilo que ele estava fazendo. Ele faz uma coisa que ele gosta. Ele faz o que ele gosta, o que realmente ele gosta. Para Caio, a mãe é a principal incentivadora. Sem ela, sem a participação, o apoio e uma palavra amiga, a mão na massa, vamos se dizer assim, nada disso era possível acontecer. Então ela é a base de tudo, tanto minha vida pessoal quanto minha vida profissional. Parabéns, Caio. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau.